Olá, eu trouxe hoje para ler e comentar com vocês um trecho do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 1 sobre as penas e gozos terrestres. Na pergunta 941, eu vou ler a pergunta: temor da morte. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? A resposta: falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. A resposta é maior, ele continua, mas dentro desse mesmo, debatendo esse mesmo argumento. Hoje nós vamos falar então sobre a questão da morte, né? Nós espíritas falamos desencarne. Nós espíritas cremos que somos espíritos reencarnados, que após o desencarne desse nosso corpo físico presente, nós voltamos à espiritualidade sem o corpo físico, mantendo todas as nossas conquistas pessoais, mantendo o nosso conhecimento, o nosso caráter, as questões todas da nossa evolução espiritual. E também cremos que existe a possibilidade de reencarnarmos, né? E que podemos reencarnar em vários mundos, em vários orbes com possibilidade de abrigar a vida material. Pois bem, quando nós falamos do desencarne, até mesmo nós, espíritas, muitas vezes, somos acometidos dessa perplexidade, desse não sei o que diante da morte, porque afinal de contas, todos nós somos humanos, né? Todos nós temos o nosso senso de conservação, que é o que nos mantém encarnados, né? E a morte, ela sempre foi, durante toda a história da humanidade, ela sempre foi tratada como um tabu. Mesmo nós espíritas, muitas vezes, não sabemos dosar muito bem. Eu tenho conhecidos que tentam agir, na verdade, né? Porque isso é uma máscara. Não existe pessoa que não sinta, que não sofra diante do desencarne de algum conhecido, de algum ente querido. Todos nós sentimos, todos nós somos humanos e precisamos sentir, né? Isso é normal, nós precisamos dar vazão a essa dor. E eu já vi espíritas meio que assumindo uma postura, uma máscara de eu sou completamente insensível a isso. Não, o fulano desencarnou, tá tudo bem, vamos tocar a vida normalmente. Isso não tá certo. Isso não tá certo. Nós sentimos dor, nós sofremos também, né? Eu sei que quando a minha mãe desencarnou, eu acho que eu levei uns 2 anos, assim, até conseguir assimilar toda aquela carga de experiência, né? Porque a minha mãe faleceu às 9 da manhã de parada cardiorrespiratória, às 5 da tarde ela foi enterrada, então aí quando voltamos para casa de noite, parecia que era um pesadelo, parecia que ela morava comigo, né? E quando eu chamei a ambulância, o rapaz da ambulância ficou me
ensinando, me dando, fazendo tipo um tutorial para que eu fizesse uma respiração boca a boca e a massagem cardiorrespiratória nela, aquela massagem, né, de pressão. E eu fiz aquilo e foi um turbilhão assim, de sentimentos e de emoções que eu custei muito a acreditar que aquilo realmente tinha acontecido. E durante muito tempo eu falava naquela situação, eu chorava, era muito difícil para mim. Um mês depois eu fui fazer uma palestra num centro espírita, toquei no assunto, comecei a chorar no meio da palestra. Isso é normal, a nossa humanidade não pode ser sufocada porque nós somos espíritas, né? Ah, não vou chorar, não vou sentir. Pô, por favor, né? Eu acho que nem tanto, nem a gente se descabelar e entrar num parafuso, num redemoinho de perplexidade e revolta, né? E nem também fazer de conta que a coisa não tá nos atingindo, não é por aí. Né? Nós precisamos ter aquela dosagem, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Nós, espíritas, porque somos espíritas, não vamos dizer que a gente não vive a matéria, que a gente está ignorando o corpo físico. Não, o corpo físico nosso é a nossa ferramenta. Nós precisamos proporcionar ao nosso corpo físico todas as condições de sensações e de aprendizado e a questão sensorial, ela é muito forte, ela é muito importante para os nossos aprendizados, né? Então, a morte, o desencarne, ele é a nossa maior realidade. Nós não podemos nem nos jogar, né? Tipo, agora na questão da pandemia, eu vou lá naquele monte de gente sem máscara, não quero saber, porque eu confio, tenho fé que não vai nada me acontecer. Por favor, né? Aí já é um delírio, Nosso corpo físico é frágil, nosso corpo físico pode perecer, e todos nós temos aquele nosso período de vida que é importante que a gente tente conservar o nosso corpo físico o mais possível. Claro, ninguém vai ficar para semente, ninguém vai ficar, né, tipo Matusalém, mas não podemos nos jogar, não podemos nos atirar, porque se desencarnamos dessa forma, podemos até ser considerados como suicidas, né, inconscientes, suicidas, né. Mas também nós não podemos ficar paralisados, perplexos, tipo, não vou fazer mais nada, porque claro, basta a gente estar vivo para a gente poder desencarnar, né? Basta nós estarmos vivos para podermos morrer. E falar sobre isso com naturalidade, com maturidade, com serenidade é muito importante. Nós vivemos uma sociedade materialista, uma sociedade que nos impõe o perfeito, uma estética, né, um padrão de beleza, um padrão de corpo, um padrão de postura. Não pode isso, não pode aquilo, papapá. Então a gente vai se enquadrando e daqui a pouco nós achamos que não vamos morrer. Tem muita gente que acha. Tem muita gente que acha que basta se enfiar, né, se comer com farofa o botox, que não vai envelhecer, ou, enfim, são fantasias de um mundo materialista, né, que muitas vezes as pessoas compram essa fantasia. Mas nós precisamos encarar isso com naturalidade, com maturidade, sabendo que sim, em algum momento nós vamos desencarnar. E não julgar a dor do outro, né? Eu perdi meu pai e minha mãe, né? Os dois praticamente morreram nos meus braços, e perdi uma cunhada muito querida. A gente usa o termo perder porque é bem isso, é uma perda, né? É uma perda. Nós espíritas sabemos que o espírito não morre, e eu sei disso, mas nós também sabemos que nós não temos certeza se vamos reencontrar essas pessoas, né? Nós queremos muito, mas a gente não sabe, não temos essa certeza, não sabemos, né? Pode ser que sim, pode ser que reencontremos, mas pode ser que não, pode ser que os caminhos tenham sido diferentes, pode ser que, entende? As coisas que nos aguardam, nós não sabemos, né? Existem, como eu digo sempre, existem muitos romances espíritas, digamos assim, mais para espiritualistas até,
mas se dizem espíritas, né, mediúnicos e tal, que contam uma certa fantasia a respeito da questão espiritual, da questão do desencarne, da questão da ida do espírito para o mundo espiritual. E essas fantasias, elas muitas vezes elas servem mais para dar uma acalmada nas pessoas, né, para serenar um pouco o ânimo das pessoas, para botar assim um ponto final, digamos assim, ou para reconduzir aquele desespero todo, aquela coisa. Mas a gente não pode dizer que isso realmente é o que vai acontecer. Nós não sabemos. Nós não sabemos. O Livro dos Espíritos, ele tem em determinados momentos, ele nos diz assim: isso não nos cabe saber. Tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que nós vamos ter que desencarnar para poder vivenciar, para poder saber como é, não é? E é muito importante que a gente saiba que o nosso momento de desencarne, ele é um momento que está já registrado na nossa caminhada. Não nos cabe nem antecipá-lo e podemos até tentar manter a saúde, mas nós não vamos fugir dele, né? Para encerrar nossa conversa, eu vou ler um pequeno poema do Mário Quintana, que é maravilhoso. Essa vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e quase nunca nossa conta está em dia. Exatamente essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é estar prontos, é viver o dia de hoje com amor, com intensidade, não viver alucinado como se não houvesse amanhã, mas viver o dia de hoje com plenitude, né? Porque nós não sabemos o dia que a nossa passagem de volta foi marcado, né? Nós não sabemos. E deixar o mínimo possível de contas penduradas, de resgates e de dívidas com as pessoas, de palavras não ditas, de sentimentos não colocados na mesa, porque a gente não sabe o momento que nós vamos ter que deixar essa hospedaria. Vamos tratar também o nosso ambiente com respeito e com amor, porque nós estamos aqui só de passagem. Fiquem bem. Tentem, na medida do possível, se proteger, né, da questão da contaminação. Encarem a vida com muito amor, com muita gratidão e vivam o dia de hoje com plenitude. Até a próxima!